descuidado ou impensado. Pai Santo, Deus misericordioso, te clamamos, Pai, por tua graça, misericórdia e bondade. Nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a tua voz, Pai. Quebra os nossos corações. Não nos deixe sairmos daqui do mesmo jeito que chegamos. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Confronta os nossos erros. Conforta em nossos medos. E nos dá esperança de confiar cada vez mais na tua graça operando em nós. Obrigado pela tua bondade. Me usa conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Nossa mensagem hoje, ela chama-se Salvai-vos desta geração perversa. Como é que o mundo está? Como é que o mundo está pensando? Qual a opinião que o mundo tem? A Bíblia nos aponta algumas situações de como o mundo pensa. E olhe que isso, há muito tempo atrás, ela já dizia isso. Jesus, no sermão escatológico, no sermão sobre o fim dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, do 38 ao 39, Jesus disse assim: portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. As pessoas viviam suas vidas comuns, casavam-se, davam-se em casamento, trabalhavam, tinham seus projetos, seus objetivos. Noé estava focado no alvo, no propósito de Deus, e por isso Noé e sua família estavam atentos aos sinais que Deus havia dado a eles. Mas as pessoas ao redor até zombavam de Noé, duvidavam de Noé, e estavam vivendo suas vidas normais, como se nada fosse acontecer. E Jesus disse que assim será a vinda do Filho do Homem. Os homens estarão vivendo suas vidas normais, zombando do povo de Deus, achando que o povo de Deus se preocupa com bobagem, que Deus não existe, confiando em suas promessas vazias humanas, e nós estamos vigiando os sinais. Por isso que o apóstolo Paulo também diz que nós não somos da noite, das trevas, nós somos do dia. Porque a vinda do Filho do Homem não vai nos pegar desprevenidos, como um ladrão. Não, nós estamos vendo os sinais, estamos vendo o padrão se intensificando, estamos vendo as profecias se cumprindo, as coisas acontecendo, e estamos por isso nos preparando e entendendo. Mas o mundo não, eles continuam casando-se, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, como se nada viesse a acontecer. É por isso também que o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 3, do verso 3 ao 10, ele disse assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, ou seja, pessoas que zombarão, zombadores, andando segundo suas próprias concupiscências, ou seja, andando segundo suas próprias cobiças, e dizendo, seus próprios pecados, seus próprios corações, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, o texto nos diz, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, ou seja, ele está dizendo que tudo foi criado a partir da palavra de Deus. E que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foram tiradas da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então. Ou seja,
coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, bondoso para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É por isso que Pedro, no início da igreja, lá em um dos seus primeiros sermões, em Atos capítulo 2, versos 38 e 40, ele disse o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, os incentivava, os animava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Salvem-se deste mundo perverso. Salvem-se deste mundo rebelde. Não se alinhem a esse sistema mundano. Não se comportem como o mundo. Não falem como o mundo. Não pensem como o mundo. Salvem-se dessa geração corrompida, pois um dia Deus irá julgá-los, e nós não podemos estar junto com eles. Salvai-vos dessa geração perversa. É aqui que vamos para Apocalipse capítulo 16, pode abrir sua Bíblia. Nós vemos então nesse texto que Deus, ele alcança o ápice do seu juízo, são as taças. Primeiro vieram os selos, depois intensificou mais um pouco com as trombetas, e agora ele intensifica mais ainda com as taças, sendo que não existe intensidade maior depois delas. Por isso que as taças, elas vão se concentrar na destruição total do planeta. A ira de Deus será derramada contra essa terra e destruirá, como Pedro disse, pelo fogo. Destruirá. Assim como foi destruído pela água, Deus disse que nunca mais destruiria a terra pela água, ele agora vai destruir pelo fogo. Essa então é isso que a gente vai ver nas taças. Não vemos aqui nenhuma referência à presença do povo de Deus nesse ponto. Então a gente não vê aqui uma referência direta ao povo de Deus. Nós não vemos como nas trombetas e nos selos, que o povo de Deus estava lá, ou pessoas estavam se arrependendo e tornando-se povo de Deus. Nós não vemos isso. Aqui nós não vemos a presença desse povo. Nós vemos apenas a presença do juízo e os ímpios demonstrando, evidenciando suas maldades, suas impiedades, seus corações endurecidos. É necessário, irmãos, nós entendermos que o que esse texto nos apresenta é o resultado de um coração endurecido. Um coração endurecido, o seu ódio é contra Deus, não é contra nós, não é contra o povo de Deus, é contra Deus. Quando o apóstolo Paulo, ele era chamado de Saulo de Tarso, judeu zeloso, que amava a sua lei, amava a sua religião, ele odiava os cristãos, ele odiava o povo de Deus. E ele começava então a perseguir, torturar e matar o povo de Deus. E indo então, numa dessas missões assassinas, na estrada de Damasco, ele se deparou com uma confrontação, onde a voz do Senhor Jesus confrontou ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi aqui onde Paulo deve ter pensado: não, Senhor, eu não estou te perseguindo,
Eu estou perseguindo esse povo. Estou perseguindo esses homens e essas mulheres que blasfemam do teu nome. Estou perseguindo esses que provocam ódio em mim. Eu os odeio porque eles vão contra o Senhor. Não, Saulo. Você não persegue esses homens e mulheres, não. O seu ódio não é contra eles. O seu ódio é contra mim, Saulo. Sou eu o motivo da tua raiva. Sou eu o motivo da tua ira. Os homens que estão vivendo em pecado, com seus corações endurecidos, eles não odeiam seus cônjuges, seus amigos, seus familiares, seus filhos. O seu problema não é com essas pessoas, não é com um pastor, não é com as lideranças, não é com tua família. O teu problema é com Deus. O teu problema é com Deus. Porque na estrada de Damasco, Paulo, ele ouve na sequência Deus dizendo, Cristo dizendo a ele: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu vou usar uma expressão que você vai entender melhor. É duro para você dar murro em ponta de faca. Pare de dar murro em ponta de faca. Você está tentando ferir a Deus, mas o que você está fazendo é dando murro em ponta de faca. Você só está se machucando, porque você não vai ganhar essa guerra, você não vai ganhar essa batalha. Você só está se ferindo, só está se destruindo. Essa é a condição do pecado, meus irmãos. Você não ouve ninguém. Você odeia quem te repreende. Você detesta quem te corrige. Você encontra culpados. Só que o culpado é você. E o juízo de Deus contra você, a justiça de Deus contra você, evidencia isso. Evidencia o quê? Você está dando murro em ponta de faca. É isso que o mundo está fazendo. É isso que esse capítulo vai nos apresentar. Esse capítulo vai nos mostrar que o mundo está dando murro em ponta de faca e não quer se arrepender dos seus pecados. Não importa o tamanho do milagre que Deus faça na presença de um homem endurecido. Um ser humano endurecido pode ver diante dele o maior milagre do mundo, ele continuará endurecido, pois o problema dele não é ver milagres, o problema dele é a dureza de coração para com Deus. Por isso que os fariseus chegaram para Cristo e disseram: mestre, faz um sinal diante de nós para a gente saber que você é o Messias. Jesus disse: não, porque uma geração adúltera e incrédula me pede um sinal. O único sinal que será dado a você é o do profeta Jonas, ou seja, a morte e ressurreição de Cristo. É por isso que Lázaro, quando morreu e foi para o seio de Abraão, estava lá nos braços do pai Abraão, e o rico, quando morreu e foi lá para o inferno, a parábola, né, a história lá, ela conta que ele estava olhando e disse: pai Abraão, peça para que Lázaro ressuscite dos mortos e vá até lá falar com os meus familiares para eles não virem para esse lugar de tormento como eu vim. Abraão disse: não, mesmo que ressuscite um homem dos mortos, eles não acreditarão. E um homem ressuscitou, Cristo, e o mundo ainda não acredita. Muitos na época de Cristo, conviveram com Cristo, não acreditaram. E ele diz lá, ele tem a lei e os profetas, eles que ouçam-no, que ouçam os alertas, que ouçam as advertências de Deus, que ouçam. Então entenda uma coisa, meu irmão, não é um milagre imenso que Deus vai fazer na tua frente, um anjo de luz descendo do céu na tua frente dizendo: arrependa-se, que você vai dizer: ai, misericórdia. Não, você ainda vai querer dar na cara do anjo. Você ainda vai dizer: isso é demônio, não é anjo não, porque ele não está dizendo a minha opinião, ele não está dizendo o que eu quero ouvir, então só pode ser do demônio. É isso que você vai dizer. Você vai botar o anjo para correr, porque o seu problema é com Deus. O problema do mundo é com Deus.
É isso que nós precisamos entender. O endurecimento do coração, meus irmãos, é o que o pecado nos faz. Por isso, o pecado nos mata antes de morrermos. Porque o pecado nos cega os olhos, nos ensurdece os ouvidos, nos endurece o coração e nos incapacita de reagir, de pensar, de refletir. Alguém endurecido pelo pecado, ele não pensa bem, ele não pensa direito. Briga com Deus, briga com todos, luta contra a vontade divina. Como um cavalo bravo, como um boi bruto, não se submete a nada nem a ninguém. É assim que o mundo está. Por isso que lá no capítulo 16, o texto começa dizendo: ouvi uma voz forte, vindo do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira. Derramem a ira. Que a ira transborde e caia sobre o mundo. Ninguém pode evitar. Se você pôr a mão, ela passa entre os dedos. Não se pode evitar, ela será derramada. O mundo está em rota de colisão contra as mãos de Deus. Está em rota de colisão contra a ira de Deus. É inevitável. Esse mundo será consumido pela ira de Deus. É inevitável. Derramem as 7 taças da ira sobre o mundo. O verso 2, e aí que inicia as taças que eu separei em taças que desafiam os deuses humanos e retiram a provisão da graça de Deus. Essas primeiras taças, elas fazem isso. No Egito, as pragas do Egito, elas zombaram. Deus zombou dos deuses do Egito com as pragas, com as 10 pragas. Cada praga zombava de um deus. Eles diziam assim: os rios é de onde vem nossa riqueza e nossa prosperidade. O Deus do rio Nilo, Deus transformou o rio em sangue. Cada uma das promessas, a última foi o primogênito, porque Faraó sabia que o reinado dele era eterno por causa do seu primogênito. Aí Deus disse: pois o primogênito é meu. Todos os seus primogênitos são meus. Você pode ter um Deus que você acha muito grande, mas eu sou maior do que ele. E eu zombo dos seus deuses. E as primeiras pragas aqui, elas lembram as pragas do Egito, pois é Deus zombando do mundo. Dizendo assim: as suas confianças, os seus ídolos, os seus deuses não são nada. E eu vou provar isso para vocês. E o que Deus faz? Simplesmente Ele tira a mão da graça comum sobre o mundo. O Deus que sustenta e governa todas as coisas com sua bondade, fazendo cair chuvas sobre justos e injustos, Ele simplesmente faz com que as chuvas cessem, a terra morra. E os que dependem dela vão entender que Deus diz: meu mundo, minhas regras. O primeiro flagelo, no verso 2, diz que o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. E apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Perceba que existe um alvo. O alvo do Senhor são aqueles que adoram a besta. Sabe por quê? Porque enquanto os adoradores da besta não tinham seu poder, eles massacraram os que não adoravam. Enquanto eles tinham domínio, eles oprimiram aqueles que tinham a marca do Senhor Jesus. Massacraram, torturaram, perseguiram, tiraram a comida da boca desse povo. Porque nós vimos no texto bíblico que quem não tinha a marca da besta não podia comprar nem vender. Ia ser perseguido, torturado e morto. As provisões do povo de Deus foram retiradas do povo de Deus pelo governo do anticristo. Somente quem se submetesse ao sistema, quem adorasse ao sistema, poderia realmente ser feliz, viver em paz. E os que adoravam o Senhor não se submetiam ao sistema de adoração do anticristo e morreram por isso. Agora Deus inverte o jogo. Ele diz: enquanto eu entreguei a provisão na mão de vocês, vocês dominaram sobre eles e mataram o meu povo. Agora eu vou deter a provisão nas minhas mãos e tirarei de vocês. A primeira coisa que Deus faz aqui então, com aqueles adoradores da besta,
é tirar a saúde. É interessante que a gente não percebe, a gente quando estuda um pouquinho sobre a área, uma vez eu vi lá o Dr. Marcos Eberle ele explicando, a distância entre o seu intestino e fora dele tem apenas uma películazinha, uma pele, responsável por separar bilhões de bactérias do teu corpo. Se simplesmente uma pequena ruptura, que desse para passar uma pequena bactéria de um canto para o outro, você ia ter uma infecção no seu corpo, mortal. Então o que separa o teu corpo da morte é uma películazinha bem fininha no teu intestino. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, estude sobre o que é aneurisma cerebral. Aneurisma cerebral é simplesmente uma pequena artéria no cérebro que simplesmente faz isso. Você morre. A vida é um milagre. Viver é um milagre da graça de Deus. Sustentar a vida diante de todos os mecanismos anti-vida que a terra tem é um milagre da graça de Deus. Então você está aqui nesse exato momento pensando, estou aqui, estou protegido porque eu fui vacinado. Coitado de você. Você tem uma bomba relógio dentro da tua cabeça e tu não sabe. Tu tem uma série de organismos, bactérias, talvez até doenças que você nem sabe, deficiências que você nem sabe, e Deus ainda está te sustentando. Se der uma dor aqui na tua vesícula ou e você tiver uma inflamação, você cai duro no chão. Se o teu coração simplesmente parar, você está morto. Então é um milagre a tua existência, a tua permanência. Então quando você diz assim, não, eu estou aqui, eu estou protegido, porque eu fui vacinado, eu me alimento bem, eu durmo bem, eu sou uma pessoa muito saudável, você é um tolo. Ah, pastor, então eu tenho que deixar a minha vida de qualquer jeito? Não, porque você também é responsável. Você também é responsável pela sua saúde, pelo corpo que Deus te deu, cuidar bem dele, não cometer abusos, não cometer excessos. Não tentarás o Senhor teu Deus, não é isso que a Bíblia nos ensina? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então se alimenta bem, fica comendo carne gordurosa e quer ter saúde depois? Para com isso, você está tentando a Deus. Agora tem gente que fuma a vida toda e não tem nada. Tem pessoa que fuma por um ano e já morre do câncer do pulmão. Qual a diferença? E aí? Como entender? Como entender? Essa doença aí, não, essa doença só pega gente que tem comorbidade. Teve atleta que morreu. E aí? Como entender? Não, mas agora com a vacina vai resolver. Teve gente vacinada que acabou morrendo também. E agora? O que você precisa entender é que o que Deus vai fazer no mundo aqui é apenas tirar a sua mão, tirar a saúde do mundo, fazer com que o mundo adoeça. E é uma pandemia que ele chama de úlceras dolorosas, feridas, que pessoas não vão conseguir dormir, pessoas vão sentir tanta dor que vão querer se matar, de tanta dor que elas sentem. Ou seja, os medicamentos serão testados, vacinas serão rapidamente aprovadas. O mundo vai gastar rios e rios de dinheiro para tentar resolver o problema das úlceras, mas nada será suficiente, pois Deus tirou a mão da sua graça sobre o mundo e o mundo adoeceu. É interessante que a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eis que eu virei do céu, curarei a sua terra, sararei a sua terra. Nessa pandemia o povo correu para onde? Para brigar pelos governos, para brigar pelos sistemas de saúde públicos, para brigar pela ciência. Muitos crentes, os seus ídolos foram quebrados, pessoas que viviam no mundo dos sonhos, começaram a perceber que a vida real é real, ficaram se tremendo dentro de casa. Por quê? Porque foi quebrado a segurança que ele tinha. O que era a segurança que ele tinha? Uma ilusão. E aí quando a morte chegou perto da tenda dele, ele se acabou no medo, na ansiedade, na depressão, no desespero, porque foi tirado dele a sua segurança, aquilo que ele acreditava que sustentava ele.
Não é por isso que eu não tenho que ter um plano de saúde, mas ele é a tua segurança. Eu não vou me vacinar. Se vacine, se você puder. A decisão é sua, se você quer ou se você não quer. Mas essa não é a tua segurança. Se alimente bem, mas isso não é a tua segurança. Cuide da sua saúde, mas essa não é a tua segurança. O que te sustenta não são as tuas forças, as tuas capacidades, ou os deuses que você acha que te protegem. O Deus do plano de saúde. Agora eu me sinto bem porque um plano de saúde vai cobrir tudo. Agora eu estou em paz porque eu tomei um medicamento que vai me ajudar. E agora eu estou bem porque está saindo aí a vacina. Finalmente, vencemos o vírus. Que venceu o quê, meu irmão? Tu toma vacina, no outro dia tu é atropelado por um carro. Venceu o quê, pelo amor de Deus? Que vitória é essa? Vencemos. Venceu o quê? Tudo gira agora em torno. Quer dizer, todo mundo só morre disso agora. É assim. A vida toda só vai girar em torno disso. A vida agora ela virou uma só enfermidade. Ou é uma a mais no meio de tantas? É uma a mais no meio de tantas, viu, gente? Se acostume com isso. Porque Cristo disse o quê? Que as pragas iriam se intensificar no fim dos tempos. Ah, mas vem uma mutação aí, a vacina. Se acostume. Mas a próxima, se acostume. Sabe por quê? Porque quando Deus tirar a mão, quando Ele derramar a primeira taça da ira, que é tirar a saúde dessa terra, enviando doenças sobre todo esse mundo, os homens irão se desesperar atrás de cura, irão tentar de tudo para encontrar sua paz que foi perdida, e eles vão entender que não é a ciência, não é a medicina, não é a tecnologia, não são sistemas de saúde público, não são sistemas privados, não é dinheiro, não é vida fitness, não é nada disso. É a graça de Deus que sustenta esse mundo. E aí vem a segunda taça. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo o ser vivo que havia no mar. Por que o mar? No contexto do Império Romano, daqueles impérios, os mares eram o principal veículo de avanço econômico. A economia, os impérios avançavam pelo mar, as caravelas de Cabral. Vamos visitar a Índia levando especiarias para a Índia. Lembra que você já estudou história isso? Pronto. Fazendo assim porque lembra, né? Pronto. A economia gira no mar. Pesca, transporte. Deus então faz o quê? Faz o mar se transformar em sangue como de um morto. Por que sangue como de um morto? Sangue preto, escuro, pastoso. Deus vai fazer isso. E os seres vão morrer. A água vai ficar inútil, incapaz. Ou seja, Deus alcançou os ídolos, zombou dos ídolos da ciência, da tecnologia, da saúde, dos sistemas de governo de saúde, dos sistemas privados de saúde. Deus zombou disso. Aí Deus vira agora e zomba de quê? Da OCDE. Acabou, foi? Não, né? Deus zomba da OCDE, acho que foi o retorno. Zomba da OCDE, zomba do FMI, zomba dos órgãos econômicos mundiais e põe a economia em xeque. E a confiança dos homens nos mares cai por terra. Os recursos, a pesca, a alimentação, tudo cai por terra. Ele simplesmente tirou a mão. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Outra fonte de vida humana, desenvolvimento humano, está ligado geograficamente a fontes de águas para o consumo. Fontes de água para o consumo.
E aí, Deus toca nas fontes de água e tira dos homens a capacidade até de beber. E essas águas se transformaram em sangue. E é interessante, irmãos, que a gente às vezes pensa assim. Estávamos, recentemente aqui em Campina Grande, estávamos vivendo aí uma crise grande, né? Boqueirão estava baixando o nível, os governos já estavam começando a pensar como é que a gente vai trazer água para uma cidade com 480 mil habitantes, com carro-pipa. Como é que a gente vai fazer isso? Vocês lembram que teve um tempo aí que tinha gente vendendo água aí, até água que não era potável, um carro por aí vendendo água que não era potável, o povo comprando, desesperado, vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar. Aí o povo brigando, mas a transposição, esperando em homens, a transposição. Aí fizeram uma transposição, roubaram dinheiro da transposição, depois botaram a transposição para funcionar, aí a bomba da transposição quebra, o rio, o negócio lá arrebenta num canto lá, porque foi mal construído, porque comeram parte do dinheiro, aí o negócio destruído lá, e o povo, e agora, aí Deus disse, espera aí, chove. Acho que foi uma semana de chuva, Deus botou uma semana de chuva, o nível disse, pronto, vocês querem mais o quê? Deus mantém sob a sua graça até aqueles que odeiam a Deus. Até os homens que odeiam a Deus, Deus sustenta eles com graça, com misericórdia, com amor. Interessante isso, né? Mas Deus não irá salvá-los. Deus irá julgá-los. Mas até isso amplifica a ira de Deus. Porque Deus vê nos homens a sua perversidade. E aí, por que transformou em sangue? Por que sangue? A razão é justiça. O texto diz, então ouvi o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras. E olha que interessante, no início de Apocalipse, ele diz, tu que és, que eras e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora, o que é que ele diz? Tu que és, que eras, ponto. Por que não é o que há de vir? Porque aqui ele já está. Não tem mais nada a esperar. Deus já está aqui, agindo para o fim de tudo. Então não virá ainda mais nada. Ele já veio e está fazendo. E fazendo o quê? Justiça. Justiça, meus irmãos, é um senso que Deus pôs em você. Você não é criado em imagem e semelhança de Deus? Então deixa eu te provar isso. Quando você vê um noticiário, uma pessoa cometeu um crime, você fica chateado. Sabe o que é aquilo ali? Desejo de justiça. Você, cara safado, cara pilantra. Aí você vê que o cara foi preso, julgado, vai para a cadeia, barará, barará, barará. Aí você diz, a justiça foi feita. Até certo ponto. Você pensa isso, né? O cara vai passar 6 anos na cadeia e depois vai sair. Mas de certo ponto você diz, a justiça foi feita. Porque você fica feliz com a justiça feita. Isso chama-se senso de justiça. Deus pôs dentro de nós. A justiça, irmãos, é alegria para o justo e tristeza para o ímpio. Por isso que os ímpios pervertem a justiça. Para quê? Para não se alegrar na justiça, e sim na impiedade. Por isso que eles liberam lá, manda liberar os bandidos da cadeia. Por quê? Porque eles se alegram na impiedade, não é na justiça. A alegria deles está no mal e não no bem. Está no erro e não no acerto. Punem o homem bom e premiam o homem mau. Porque a alegria deles não está no bem, está no mal. O que é a justiça de Deus? É a satisfação do bem. É fazer beber até a última gota da consequência da tua maldade. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, pois eles serão saciados. Nós não somos justos em nós mesmos, somos pecadores.
Por isso, Cristo recebeu em suas costas a ira de Deus. A conta do meu mal, o cálice que eu beberia, Cristo bebeu no meu lugar. Por isso, nele, eu não receberei a ira de Deus, por causa dele. Ele é a justiça de Deus sobre mim. Ele é a satisfação do meu erro. Porque ele pagou com seu sangue os meus pecados, os meus erros. Deus irá cobrar cada centavo da tua maldade, será cobrada por Deus. Você que entregou-se a Cristo foi cobrado na cruz. Não te resta mais condenação. A gente cantou aqui: nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida completa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Cristo é a nossa justiça. Justos são os caminhos do Senhor. E o mundo negou a justiça de Deus, pisou no evangelho do Senhor, cuspiu no amor de Deus, desdenhou da graça divina, matou os santos profetas, não por ódio aos santos, mas por ódio a Deus. E um dia eles provarão até o último centavo, a última gota da ira de Deus eles irão beber, porque eles não fugiram para a cruz, eles fugiram da cruz. Por isso que a música diz: tu és justo, tu que és, que era o santo, pois julgaste essas coisas, porque derramaram sangue dos santos e dos profetas, também lhe deste sangue para beber, é o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E aí, irmãos, vem agora as taças que colapsam os sistemas e fazem os homens blasfemarem contra Deus. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Deus se volta agora para o sol, aquele que nos ilumina, que faz as plantas florescerem, que nos dá vitamina D, que nos aquece. E lhe foi dado queimar a humanidade. Ele tirou o filtro solar. Com fogo. Ele aproximou o sol de nós. As pessoas se queimaram com intenso calor. As pessoas estavam sendo julgadas por suas maldades, por seus pecados, por suas perversidades. E o que eles fizeram? Blasfemaram contra o nome de Deus. Os homens morrendo pelas suas maldades, sendo julgados pelos seus pecados, e ao invés de clamarem por misericórdia, eles blasfemaram do nome do Senhor, que tem autoridade sobre estes flagelos, porém não se arrependeram para darem glória a Deus. É como se Deus ainda tivesse uma expectativa aqui. Arrependam-se. Eu tenho que chegar a esse nível para ver se vocês mudam. Não mudam. São perversos, são maus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não estou nesse caminho. Entenda uma coisa, meus irmãos, o pecado faz isso. O pecado faz você blasfemar contra Deus. Deus te manda um aviso. Deus te manda pessoas. Deus te faz ouvir a verdade. Você ignora cada uma dessas etapas. Deus te traz problemas. Deus aperta o nó. Deus tira coisas de você. Mas você permanece duro, endurece ainda mais e odeia quem te fala, quem te corrige, quem te aponta o caminho, porque o seu ódio é contra Deus, o seu problema é com Deus.
Não é a blasfêmia que eles estão fazendo aqui. Não é aquela direção, mas é bem parecida. É bem parecida. Da dureza de coração. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam. Ele tirou as forças dos reinos, permitiu perturbações e dores ao mundo, e as pessoas sentiam dor. E o verso 11 diz que blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém não se arrependeram de suas obras. Ele repete de novo, porém não se arrependeram. Porém não se arrependeram. Até o último suspiro eles odiavam, detestavam, blasfemavam, xingavam a Deus. Porque eles preferiam os seus pecados. E aí, nós chegamos nas taças que provam a depravação humana. Essas taças provam como o homem é mau. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu vou mostrar para você entender quem é o ser humano. Deixa eu te mostrar. Verso 12, o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram. Deus fez as águas secarem. Para quê? Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Existem algumas dificuldades na interpretação desse ponto, mas a linha que eu pego é a linha do contexto, que está dizendo que provavelmente esses reis estão se preparando para lutar contra Deus. Então é como se Deus estivesse se preparando um caminho, dizendo, vocês querem vir para a briga? É? Então peraí, fasta aí, fasta. Vem. E os reis se unem, para quê? Olha só. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A tríade demoníaca saem espíritos, demônios da boca deles. Verso 14, são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Os demônios se juntam com os reis da terra, os governantes. O mundo inteiro se junta e diz assim, vamos jogar uma bomba atômica nele. A gente vai derrubar ele agora. Vamos lá? Bora! O mundo todo, bora! Eu usei essa ilustração, mas imagina um meteoro do tamanho do planeta Terra se aproximando lentamente no espaço. Vindo aqui lá. Já assistiu o filme? Fica imaginando aí. Vindo, cheio de fogo. Aí imagina o demônio chega para o mundo todo e diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo se reunir. Vamos todo mundo se juntar em cima de uma montanha e vamos botar a mão para cima. Todo mundo com a mão para cima, para a gente segurar. E todo mundo unido vai conseguir sustentar. E vamos empurrar esse meteorito para lá. É isso, bora. Qualquer pessoa com o mínimo de juízo vai dizer assim, isso é o pior plano. Isso é a coisa mais boba, mais besta que alguém pode pensar. Como é que vocês acham que vocês juntos vão conseguir segurar o negócio está vindo? O pecado faz isso. Faz você acreditar na ilusão de que você pode dobrar a Deus. Por isso que na hora que você está sozinho e você está cometendo aquele pecado secreto, você acha que Deus está dormindo naquela hora. Você acha que ele foi passear, agora eu aproveito. Não. Ele vê, ele sabe. Ele sabe. Ele está do teu lado lá, ó, dizendo assim, bonito para sua cara. Mas você está na ilusão de que ele não está vendo. Ou então, você está fazendo coisa errada, achando, você está plantando o pé de laranja, achando que vai nascer limão. Você está dizendo assim, é claro que vai nascer limão, mas você está plantando laranja. Não vai nascer limão. É a mesma coisa, você está vivendo o pecado, achando que você vai ter vantagem naquilo. Isso é uma ilusão que você está pensando. Deus é justo. Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa escarnecer. Busque o caminho da verdade. Busque o caminho da palavra. Busque o caminho do arrependimento. Submeta-se à palavra do Senhor.
Não tente a Deus. Porque essa dureza do seu coração é nada mais que o engano de Satanás dizendo para você que é possível. Não, não é bem assim que Deus disse. No dia que comeres aquele fruto, sereis como Deus. Essa ideia de que você vai morrer, isso é mentira. Olha onde é que a gente está. Quando os jovens chegam assim, pastor, eu estou apaixonado por aquilo. Eu digo, é crente? Não, não é crente não. Fala, não. Mas é porque eu orei ao Senhor e Ele confirmou no meu coração. Foi o espírito da rã que confirmou para você. O espírito da rã que saiu da boca do falso profeta, do anticristo. Foi na tua cama uma rã vestida de princesa, de fada. E chegou para você e disse assim, vai lá que dá certo. Sendo que a palavra está dizendo para você, não vai que dá errado. E você, não, é porque não é a palavra não. Eu vou ouvir a rã do capeta. Eu não vou ouvir a palavra, não, eu vou ouvir a rã do capeta. Pois vai na fé, minha irmã. Vai na fé, meu irmão, dá certo com S. Vai que dá certo com S. Para de dar murro em ponta de faca. O mundo vai ser julgado por isso. E nós não somos das trevas. Nós somos da luz. Nós não podemos viver como as trevas. E é interessante, gente, que na narrativa aqui, eu imagino assim, né? Porque às vezes eu sou muito hollywoodiano. Aí eu fico assim, né? Aí eu imagino aqui. Tá lá o teatro. Os reis lá. Bora, bora, bora. Aí fecha-se a cortina. Fechou. Aí quando abre a cortina tá Jesus. Aí Jesus diz assim. Olha para todo mundo assim. Todo mundo fica assim. Vigia agora, o que é que vai vir? Aí Jesus diz. Eis que venham como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Aí fecha de novo. Aí abre. Aí tá os reis lá fazendo o quê? Se arrependendo, mudando, dizendo assim, realmente o aviso foi sério. Não. Verso 16, então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Disseram assim, bora lá, por quebra-pau com Jesus, vamos derrubar ele, vamos jogar uma bomba atômica nele, vai dar tudo certo, com S. Irmãos, o aviso de Cristo não é para esse povo aqui, porque aqui já era, certo? Esse aviso é para você, é para mim, é para todos os que lerem isso. Porque essa é a voz de Cristo, o texto não está dizendo que é Cristo não, mas quem disse isso? Eis que venho sem demora, eis que venho como ladrão, eis que eu venho. Cristo. Por isso que é a voz dele que aparece e diz, eu venho como um ladrão, eu vou vir numa hora que eles não vão estar percebendo. Vocês sabem que o ladrão vem? Então vigiem. Por isso que ele diz, bem-aventurado, feliz aquele que vigia. Como é que eu vigio, pastor? Olha o mundo como está. Vai ter lugar aí que você só vai entrar se você tiver um cartão de uma coisa, ou seja, você só vai chegar ao ponto que você só vai poder trabalhar se você tiver um cartão porque você foi vacinado. Qual a diferença entre isso e a marca da besta? Não é a marca da besta, certo, gente? Mas eu estou dizendo o seguinte, você está percebendo que é um sistema que se monta, economia global, todo mundo em torno da paz todo mundo querendo a paz mundial. Você percebe o movimento? Faça uma análise crítica e bíblica do mundo. Para com essa ilusão de que vai vir coisa boa aí por aí. Vai vir coisa boa de onde desse mundo, pelo amor de Deus? Onde Jesus prometeu que desse mundo vai vir coisa boa? Não é agora, quando fulano ganhar para presidente, vai ser top. Vai ser não, vai ser pior. Porque essa é a tendência. Então entenda uma coisa. Vigia, meu irmão. Porque Cristo disse que vai ser assim. Então para de ficar imaginando que vai ser diferente. Vigia. Vigia o teu filho na escola. O que é que estão ensinando a ele? Você tem vigiado isso? Você tem vigiado as séries que o teu filho assiste? O que ele faz nas mídias sociais? As amizades que ele tem? Você tem vigiado? Vigia.
Você tem vigiado a tua vida, as tuas ações, os teus compromissos, os teus pensamentos? Você tem vigiado? Porque ele diz aqui, e guarda as suas vestes. É interessante que nós recebemos novas vestes, vestes de justiça. O que são vestes? Vestes é a maneira como eu me apresento, como eu ando, como eu estou aqui diante de vocês, são as minhas vestes. Guardar as vestes significa guardar o meu testemunho, a minha vida, a minha caminhada. Como eu me preocupo com o que eu testemunho, com o que eu experimento. Guarde as suas vestes para que não ande nu. Fique atento para você não ser encontrado nu, desprevenido. Porque o mundo vai continuar nu na presença de Deus. Porque eles não têm as vestes. Então vigie. E aí diz, então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar. E uma voz saiu do santuário do lado do trono dizendo, está feito. Acabou, sétima taça, está feito. O que aconteceu com ela? Agora, destruição total, eventos cósmicos, o planeta, a criação chegou no seu ápice, no seu limite, tudo foi destruído. Como? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Vai lá, assista 2012, aí você vai ter uma noção mais ou menos, aquele filme 2012, você vai ter uma noção do que acontece. E a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Deus lembrou-se daquela cidade, da cidade ímpia. A cidade com filosofias que levaram o mundo ao erro. A cidade com filosofias idólatras. A cidade com toda essa influência maligna que nós temos no mundo. Ela é a síntese do pensamento mundano, do pensamento anti-Deus, do pensamento idólatra. E Deus lembrou-se dessa cidade. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Imagina um botijão de água mineral caindo do céu. As pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. Mais uma vez, o texto repetia o tempo todo, Deus derramando ira e o povo blasfemando, o povo blasfemando, o povo blasfemando. A tribulação, ela apenas revela o teu coração. A tribulação só revela quem você é. Por isso que corra para Cristo. E o que nós vemos então nesse texto é que Deus derrama sua ira sobre os adoradores da besta. Deus derrama sua ira sobre os adoradores da Babilônia, sobre os influenciados da Babilônia, produzindo destruição das fontes de provisão que Deus sustentava, destruição daquilo que eles confiavam. E tudo isso porque Deus estava vingando o sangue do seu povo, realizando sua justiça. Apesar de todas as advertências já dadas por Cristo, por sua igreja, por Deus em toda a história, os homens se unem à tríade demoníaca e ainda blasfemam contra Deus até o seu último suspiro. Algumas lições para a gente sair daqui hoje. Deus fará o mundo beber até a última gota da sua maldade. Deus não vai deixar impune um só pecado. Ele não vai esquecer uma só ação tua. Uma só, ele não vai esquecer. Por isso, se você correr para Cristo, você vai achar salvação. Por isso que diz aquela música: ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu para salvar um tão grande pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz.
Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus. Mas de surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Aí tem uma outra parte que ele diz assim, sobre a espada, né? Eu vi sobre mim a espada da lei. Depressa fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. A espada da justiça da lei está sendo afiada e será lançada sobre esse mundo, sobre todas as maldades humanas. E não brinque, porque se você ainda não correu para a cruz, você pagará por todos os seus pecados, porque Cristo não pagou pelos seus erros. Se você não se arrepender dos seus pecados e correr para Cristo, entenda isso. E se você já correu para Cristo, mas está endurecendo o teu coração na caminhada cristã, você pertence a Cristo, você não é do mundo. Se você pertence a Cristo, volte-se para Cristo, pare de dar murro em ponta de faca, porque você não vai vencer. Uma coisa que eu vi um dia desse, eu até comentei com o pastor Jorge Noda, eu disse, pastor Jorge Noda, sabe qual é o problema? Um dia desse eu vi um pregador chamado Leonard Ravenhill, ele disse, já faleceu já, mas ele disse o seguinte, o problema dos pregadores atuais é porque ninguém quer mais matá-los. Forte isso, né? Porque os profetas todos foram mortos, a maioria deles. Mas hoje o povo não quer mais matar os pregadores não, eles querem botar num colo, levar todo mundo, festa pro cara. Sabe por quê? Porque não se confronta mais pecados. Não se fala mais sobre os erros da nossa geração. Não se expõe às nossas hipocrisias. Por isso que eu sempre digo, se você tem raiva de mim, porque eu te prego a palavra, o seu problema não é comigo, o seu problema é com Deus. O seu problema é com Deus, não é comigo não. Se você está doido por sair daqui, para vir outro para o meu lugar, o seu problema não é comigo não, é com Deus. E se por acaso eu estiver pregando a palavra de Deus, e Deus me tirar daqui por pregar a palavra de Deus, é juízo sobre a igreja. Porque Deus está dizendo o seguinte, eu não quero mais minha boca falando ali. É interessante, eu estava meditando, irmãos, sobre isso, um dia desse. E aí Augusto Nicodemos, ele fez uma publicação que eu achei bem interessante. Ele disse assim, tem uma passagem de Isaías que ele diz assim, pregue a esse povo, pois eu endurecerei o coração deles para que eles não ouçam. Aí embaixo ele dizia assim, Deus dizendo sobre o ministério da pregação para Isaías. Interessante. Pregue para esse povo, para que eles ouçam, mas eu vou endurecer o coração deles. Gente, que juízo terrível. Não é que você está lá no mundão não, na bagunça não. É que você está dentro da igreja. E Deus tapou os teus ouvidos para você ouvir e não entender. Sabe o que é isso? Juízo de Deus. Se você não se arrepender, Deus derramará ira sobre você, junto com esse povo. Porque Cristo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Respeite a palavra de Deus. Respeite a voz do Senhor. Quebre-se diante da verdade de Deus. Não lute contra Deus, você está dando murro em ponta de faca. Você não vai obter nada de bom disso. A soberania de Deus sobre a criação, a gente aprende que sustenta tudo. Mas também a ira de Deus consiste em retirar a sua presença daquilo que ele sustenta. Quem aqui já provou o silêncio de Deus sabe do que eu estou falando. Como é perturbador o silêncio de Deus.
Se só o silêncio de Deus é perturbador para nós, imagina a sua ausência. Sabe o que é o inferno? É a ausência completa da bondade, graça, misericórdia e a presença total da ira por todo o sempre. Se só o silêncio de Deus já nos perturba, imagina a sua ira. Então entenda uma coisa, sua vida é nada mais que alguém que está andando em cima do inferno em um vidro muito fino. Um vidro muito fino. Você está andando em cima, achando que está bem. Se Deus fizer assim e o vidro trincar, nada mais te segura. Por isso, para de andar em cima do vidro e vai andar sobre a rocha. Cristo é a rocha. Ele é a nossa segurança. É para Ele que nós devemos correr. O mundo, ele é como uma locomotiva em alta velocidade contra um túnel fechado. E ela está em alta velocidade, em colisão, ele vai bater. A ira de Deus é a montanha. O mundo é o vagão. Vai bater. Não tem nada que evite isso. Mas está o povo em cima da locomotiva fazendo assim, vamos se proteger para ver se a gente consegue sustentar. E o mundo dizendo assim, vamos usar a ciência, vamos usar a tecnologia, vamos usar a medicina, vamos usar a política, vamos usar as filosofias, vamos usar as ideologias para a gente sustentar. Faz o seguinte, meu irmão, pula, porque Cristo te aguarda. Não fica não, antes que seja tarde. Salvai-vos dessa geração perversa. Vamos orar? Senhor Deus Pai Santo, pedimos, Pai, por Tua graça e misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos que a Tua justiça se completará na Tua ira. E a história estará finalizada quando a última gota da taça da Tua ira for derramada. Pai, nós não queremos ser condenados junto com o mundo, mas queremos ser salvos com o Teu Filho. Então nos lembra, Pai, da alegria da salvação. Nos restaura, Pai, a obediência da Tua palavra. Nos faz sermos gratos. E se nós estivermos lutando contra Ti, Pai, não nos deixa, Senhor Deus, continuarmos. Quebra a nossa vida. Ó Deus Santo, tem misericórdia de nós. É isso que Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.